Santa Bertila, já morando aqui na Paróquia Santa Bertila. Nesse final de semana a gente comemora o dia da vocação presbiteral. Então, falar um pouquinho sobre esta vocação, principalmente direcionada àqueles, aquelas que pretendem seguir também essa vocação. Então, responder algumas perguntas para tentar ajudar e falar um pouco também da minha vocação. Eu descobri desde criança, então desde pequeno, a minha mãe lembra que mais ou menos antes dos 5 anos, pergunta-se para muitas crianças o que você quer ser, e eu dizia que queria ser padre. Então essa desde que a minha mãe lembra desde os 5 anos, eu lógico que não lembro muito, né? E depois eu fui indo atrás, conversando, vendo, e acabei tendo essa certeza, né, de que é isso que eu queria, que eu tinha planejado. Gostava, como qualquer menino, gostava muito de jogar bola, de passear, de fazer coisas normal como qualquer outra criança, mas tinha sempre aquele interesse de seguir essa vocação de ser padre, né? Era sempre o meu desejo, e eu acabei indo atrás, correndo atrás, buscando, aprendendo, e aí estou até hoje completando já 30 anos de padre. Como eu já mostrei, falei um pouquinho, ele demora, não é um estalar de dedos, demora muito, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que conversar. Nesse tempo, é lógico que eu pensei em outras coisas também, é lógico que a gente pensa em outros caminhos, né? Mas sempre esse caminho falou mais alto, sempre esse caminho foi o que eu ficava contente e feliz dentro dele, né? Então, por isso, esse processo de amadurecimento, ele demora muito tempo, não é de uma hora para outra, mas foi acontecendo naturalmente, e eu seguindo, buscando aquilo que eu almejava, que eu estava contente onde eu estava, onde eu estou. É uma opção. Então, a gente precisa gostar do que faz. A gente tem que olhar, se imaginar, vivendo a vida toda assim. É lógico que a vocação presbiteral, o padre, assim, a vocação presbiteral, o bispo e o diácono também, mas eu como o padre, né? Então ela tem sempre altos e baixos, como qualquer outro caminho que eu tomo. E o que a gente tem que aprender é a gostar daquilo que é bom, levar junto o que é bom. Então tem muitas coisas boas, e quando você lida com uma coisa boa, quando você trabalha com uma coisa que é a comunidade, que é o povo, sabe, é sempre muito mais gostoso, a satisfação muito grande, porque você lida com pessoas que precisam da tua ajuda. E aí você se realiza nisso, porque você está ajudando os outros, né? Isso é a grande alegria. Você se sentir útil, você ajudar, e você vê todo o povo que você pode ajudar. E isso é muito grande. A gente, vamos dizer assim, a gente nasce com ela. E essa é uma coisa muito importante. A gente vai descobrindo durante a vida o que nós nascemos, porque cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós foi chamado. Este mês vocacional, a gente vai falar de todas as vocações dentro da igreja, é lógico, não vocações profissionais. Nós vamos falar da vocação que eu possa ter dentro da igreja, a familiar, a religiosa, a leiga e a presbiteral. Então, o importante é eu buscar, eu saber que eu sou vocacionado, saber que eu tenho uma vocação. Agora, qual é tempo, é discernimento, é ir atrás, não cai do céu, eu preciso correr atrás para poder perceber qual que é a minha vocação. E tem pessoas que se lançam em todas as vocações, no meio do caminho percebem, não é isso, e mudam de rumo. Então também não tem medo de perceber que eu preciso ir para outro rumo. Eu vou pegar outro rumo, é normal. Então o importante é saber que eu preciso ir atrás. De braços cruzados, olhando a vida passar, não vai acontecer nada. Então tem que correr atrás, tem que buscar. E hoje tem muitas pessoas, muitos grupos, muitas entidades que ajudam o discernimento. Então passa a procurar. E na igreja nós temos grupos também que possam ajudar em que vocação você quer.
sempre pensei nisso, eu nunca me vi fora disso. Nunca me vi fora ou fazendo uma coisa. Por um certo tempo, eu me dediquei a ser professor também, eu gosto muito disso, mas aí eu tive que um confronto. Ou eu deixava de ser padre ou professor, porque não dava as duas coisas junto naquela época. Hoje até alguns conseguem fazer isso, mas eu gostava muito disso, mas eu tive que escolher. Então eu escolhi aquilo que era melhor para mim. Talvez eu gostava muito e gosto muito, talvez, de dar aula, talvez eu até me sentiria feliz lá, mas eu percebi que o que eu mais gosto é ser padre, então eu escolhi. É lógico que ser professor eu gosto, mas eu queria deixar por aquilo que é melhor, por aquilo que é mais. Então, com 30 anos de padre que eu estou fazendo agora, então é lógico que muita coisa aconteceu e eu estou muito feliz e não me vejo de outra maneira. Quando eu penso, como vai ser, eu nunca consigo me imaginar de uma outra maneira ou fazendo outra coisa. Então isso para mim é muito bom, porque eu tenho condições de fazer outras coisas? Tenho. Posso fazer outras coisas? Posso. Mas isso é que mais me realiza, me deixa completo, realizado, é ser padre. Isso, para mim, é uma grande... A maior parte que eu vejo é a satisfação pessoal. Eu tenho que estar feliz comigo mesmo. Acho que é a primeira coisa que uma vocação precisa trazer. Eu faço o que eu gosto. Se eu fizer o que eu não gosto, eu não sou feliz. Então eu preciso fazer o que eu gosto. E essa é a primeira parte de todas as vocações. Mas a vocação presbiteral padre, eu acho que a melhor coisa é sempre esse desafio, esse contato com o povo, com a comunidade. Então já venho por muitas comunidades, cada comunidade é diferente. Então ver quantas coisas boas estão acontecendo. Então tem dificuldades, tem, mas o padre sempre lida com o sagrado. Quem quiser seguir essa vocação, está pensando, então vem conversar, vem trocar ideias, e sempre a gente pode se ajudar, pode que tal que se possa seguir essa vocação também. Então, o convite está aberto, quem quiser, é só vir que a gente pode ajudar nesse discernimento, que não é de uma hora para outra, mas você conseguirá também discernir qual é o teu caminho. Então, você também pode ser padre também. Então, sou o padre Luiz Fernando Sintra, sou padre já há 41 anos. Acho que descobri a vocação, quer dizer, sobretudo a vocação é luz de Deus, né? Então, foi por luz de Deus. Agora, tem um lado humano também as coisas. Eu acho que o lado humano foi uma boa família, minha família é uma família católica, fiz a primeira comunhão aos 6 anos de idade, né? E então isso acho que ajudou. E depois também boas amizades. As amizades me ajudaram a conduzir para o bem, né? Então isso é que foi possibilitando que depois eu percebesse o chamado de Deus. Na hora das decisões a gente tem uma certeza relativa, né? Porque Deus é muito respeitoso, então Ele não mostra assim tão claro que a gente não tenha dúvida, né? Ele deixa dúvidas que é para a gente poder responder livremente, né? A gente não se sentir coagido a dizer que sim, né? Mas aí depois de dito que sim, passados anos, a gente tem descanso, porque a gente sabe que é tal a quantidade de graças de Deus que Deus vai assim, acompanhando a nossa vida, né? Que a gente tem certeza absoluta. Foi como que em 2 etapas, né? Uma primeira etapa que foi a descoberta do celibato. Então, eu tive contato, na época do colégio, tive contato com o Opus Dei. Então, eu tinha, na altura, volta de 17 anos, por aí, né? E me questionava o que Deus queria, não é que tivesse definido nada, né? Aí, fazendo um retiro, e depois também, como eu dizia, com exemplo de amizades, de amigos meus, né?
fui percebendo que Deus me chamava para esse caminho, né? Num segundo momento, mais tarde, é que veio o aspecto da ordenação sacerdotal, desse caminho, né? Quando eu me questionei, também me abriram a possibilidade, né? E aí comecei os estudos propriamente para o caminho sacerdotal, né? Olha, acho que para descobrir a própria vocação, o que é importante é... Olha, eu costumo dizer assim, Deus sobre a vocação, ele fala baixinho. Quando a gente quer ouvir uma pessoa que fala baixinho, a gente tem que chegar pertinho. Então, é isso. Então, uma pessoa tem que estar procurando viver seriamente a sua vida cristã para estar pertinho de Deus. Então, que esteja habitualmente em estado de graça, né? Que tenha as suas práticas de oração, isso, né? Que seja alma de oração, né? Sim. Por isso, porque a pessoa precisa estar conversando com Deus de muitos assuntos, né? E aí vão surgindo as peças que eu diria assim, eu costumo pensar assim num mosaico, né? Deus não costuma apresentar a própria vocação de alguém assim numa foto imediata, assim, não. É como um mosaico, vai aparecendo uma pedrinha aqui, outra pedrinha acolá, é um exemplo, é uma história que se ouve, uma coisa que se lê na Bíblia e tal, aquilo vai compondo o quadro que mostra o que Deus vai querendo para mim como missão. Bom, eu já tenho uns bons caminhos percorridos já, né? Espero e tenho bastante segurança nesse sentido, né? De que espero que eu seja um simples instrumento, porque quando vão passando os anos que a gente percebe que não é a gente que faz, é Deus quem faz. Então essa é a segurança, vamos dizer, esse é o projeto, né? Que cada vez faça eu menos e cada vez faça mais Deus. Eu acho que é eu poder sentir que a vida é útil, que você não vive assim só uma vida para minha realização, né? Para minha satisfação, mas que a vida da gente rende em bem e crescimento e melhoria para muita gente, né? Onde estás também quero estar, ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é